Salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas bem-vindas ao mais novo canal de comunicação da Aterrar Astrologia, um espaço que nasce do intuito de transformar o céu em caminho para que você, aí do outro lado da telinha, se alinhe e acompanhe os movimentos do céu na íntegra. Meu nome é Carol, sou eterna amante, praticante e estudante de astrologia. Sou terapeuta ocupacional de formação. Iniciei o meu processo de transição de carreira da terapia ocupacional para astrologia no ano de 2023 e hoje venho aqui com essa missão de transformar o céu em caminho para que mais pessoas, assim como eu, se guiem através do céu por essa jornada maravilhosa que é a vida, tendo como base primordial o relógio biológico que é a natureza. Eu costumo muito falar aqui na Aterrar que a vida na Terra é o reflexo no céu. E a gente sabe o quanto os povos ancestrais, sem essa tecnologia toda que a gente tem hoje, sempre se guiaram e seguiram os movimentos do céu, não necessariamente os movimentos astrológicos, né? A astrologia, ela vem depois, sim, como essa grande anciã. Hoje a gente vive numa sociedade muito privilegiada, com muitos recursos tecnológicos que nos permitem acompanhar os movimentos do céu de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais certeira. E eu me sinto muito honrada em ser esse canal de comunicação entre o céu e a terra. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a lunação geminiana, os solstícios com a entrada do Sol no signo de Câncer e Mercúrio retrógrado no signo de Câncer também. A gente está vivendo um ciclo lunar de Gêmeos muito diferente do habitual, integrado a uma energia canceriana. Gêmeos é um signo que fala sobre movimento, sobre transições, e nesse ciclo lunar, o grande convite é uma pausa estratégica para recalcular a rota e se preparar para o segundo semestre de 2026, porque assim, né, comunidade da Aterrar, cai entre nós o que está sendo este ano. Para a astrologia, o ano realmente começou a partir do dia 20 de março, com a entrada do Sol no signo de Áries. E eu não sei vocês, mas na minha vida aconteceu tanta coisa desde março até aqui que de fato eu precisei de uma pausa. Para quem me acompanha no meu Instagram sabe que eu estava vivendo em Paraty nesses 2 últimos meses e meio, iniciando o meu processo como viajante, a realização de um sonho muito antigo, né? Esse ano astrológico de 2026 vem falar sobre a concretização de sonhos pessoais, individuais. Então eu estava lá, iniciando o meu processo como viajante, como nômade digital, voluntariando num espaço, numa comunidade maravilhosa. E aí eu volto neste momento para a minha cidade natal, né? Bem movimento de Mercúrio retrógrado no signo de Câncer, para realmente olhar para tudo isso que foi vivido até aqui, recalcular a rota, fazer os ajustes necessários, porque comunidade Aterrar, a partir ali do meio de julho até o final de ano, realmente muita coisa tende a acontecer. Gente, eu não faço ideia se esse microfone realmente está funcionando. Fazia muito tempo que eu não usava ele e eu falo um pouco alto, então eu tô me habituando também com essa tecnologia, com essas tecnologias, na verdade. E bora falar então, né? Começar a falar o que é essa lunação geminiana. Eu vou pegar aqui meu roteirinho, tentar minimamente seguir, né, o que foi escrito, mas a gente iniciou essa lunação geminiana no dia 14 de junho,
às 23 horas e 54 minutos, no grau 24 do signo de Gêmeos, tá? E assim, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre esse ciclo lunar de Gêmeos é que a probabilidade dele já começar muito diferente daquilo que você estava imaginando é muito grande, porque a gente tem a presença de Urano no signo de Gêmeos. Esse é o primeiro ciclo lunar geminiano com a presença do arquétipo do plot twist neste signo, que já adora uma sagacidade, já adora uma mudança inesperada. Então pode ser que você já tenha iniciado essa lunação com algo meio inesperado acontecendo. Gêmeos carrega, como eu já trouxe para vocês, essa energia de trânsito, de movimento, de curiosidade. É um signo que fala sobre aprendizado, né? Muitas vezes a forma como a gente aprende, a forma como a gente ensina, mas de uma forma mais rápida, de uma forma um pouco mais didática, sem tanto aprofundamento, tá? Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui pra gente refletir sobre esse ciclo lunar é você se questionar sobre o que desperta a sua curiosidade, o que instiga o seu conhecimento, quais assuntos, práticas, lugares, pessoas e saberes despertam as suas emoções, o que até toca a sua ingenuidade, né? Eu, Carol, tenho a lua no signo de Gêmeos e quando eu penso na minha criança e até nas minhas próprias emoções, vem uma certa alegria, assim, uma criança meio serelepe, isso, vem uma criança meio serelepe, sabe? Uma criança curiosa que quer saber sobre a vida, que quer investigar sobre a vida, mas sem tanto uma profundidade, com mais leveza, né? Então, o que toca a sua ingenuidade, também levando para esse lado mais emocional, canceriano, né? E Gêmeos está muito relacionado com a própria respiração, né? A respiração é a nossa conexão vital com a vida aqui na Terra. Então existe esse corpo, essa matéria que está muito associada ao signo de Touro, né? Com os 5 sentidos. E aí depois de Touro vem Gêmeos, que nos conecta com a vida a partir do ar, a partir da respiração. Gêmeos tem essa fama, né, de ser mais ansioso, de ser mais apressado, de ser mais acelerado, e em certa medida e exatamente por isso que este é um ciclo lunar, para a gente colocar também em prática estratégias e recursos de presença. Então, práticas de meditação, yoga, atividades físicas que tragam esse movimento até conectado com o ar, né? Então, danças, aeróbicos, movimentos que nos ancoram no aqui e no agora, que nos exigem presença, mas que também tragam uma certa fluidez. Gêmeos também é um signo muito conhecido e muitas vezes criticado pela sua dualidade, né? O símbolo de Gêmeos é a sua dualidade, a sua pluralidade, porque Gêmeos não se fixa, não se prende em uma coisa só, muito pelo contrário. E isso pode gerar uma certa instabilidade? Sim, mas isso também gera esse movimento geminiano de nos ensinar que a vida não é linear. Nós não somos uma estátua, né? Nós somos seres humanos que estamos aí em constante evolução e transformação. E é muito importante a gente ficar atento quando a gente se vê um pouco rígido em certo lugar, né? Não à toa, também usando como exemplo, antes de Gêmeos tem o signo de Touro, que é um signo de terra fixa, e logo depois vem o signo de Gêmeos, que é um signo de ar mutável, que nos ensina sobre a flexibilidade e a adaptabilidade da vida, né? Então, se conecte com esse ciclo lunar, com as muitas possibilidades que estão se apresentando para você neste momento. Até me usando como exemplo mesmo, né? Eu estava ali vivendo entre o mar e as montanhas em Paraty-Mirim, e eu super achei que eu fosse gravar meus conteúdos de lá, eu ia criar as coisas de lá, só que eu estava vivendo um outro processo interno, e aí eu retorno para cá
E quando eu retorno para cá, eu volto muito diferente e visualizo esse lar, esse ambiente de uma forma diferente que eu via quando eu saí. Então, esse cenário, ele sempre existiu, ele sempre esteve aqui, eu que não estava conseguindo enxergar ele dessa forma. E aí, a partir dessa minha nova percepção e da minha abertura para essa nova percepção, eu me coloco à disposição de me adaptar realmente à realidade como ela se apresenta. E esse, com certeza, é um grande convite desse ciclo lunar geminiano. Vamos às datas desse ciclo lunar. Então, no dia 14 de junho, às 23h54, a gente teve a fase nova da Lua, a 24 graus do signo de Gêmeos. No dia 21 de junho, às 18h55, a gente vai ter a fase crescente no signo de Libra, a 0 graus. O Sol vai ter acabado de entrar no signo de Câncer, então essa fase crescente ela acontece já num signo de qualidade cardial. No dia 29 de junho, às 20h56, a gente tem a lua cheia, o ápice da lunação no signo de Capricórnio, a 8 graus. E no dia 7 de julho, às 16h29, a gente tem a fase minguante da lua no signo de Áries, a 15 graus. Por que é importante a gente saber, né, em que signo que essas fases elas vão acontecer e o grau que ela vai acontecer? Para você olhar no seu mapa astral aonde que isso tá acontecendo. Eu, Carol, inclusive, tenho uma leitura específica que chama Ciclos de Aterramento para acompanhar esse ciclo lunar junto com você, para a gente identificar, né, qual é a casa, a área do seu mapa astral que está sendo afetada por este ciclo lunar através de cada fase, tá? Então, corre aí para ver no seu mapa aonde que você tem esses signos, em qual grau esses signos estão, para compreender melhor como essa alunação geminiana ela vai te atravessar mais diretamente. Bom, vamos agora então juntar o que é esse ciclo lunar geminiano com a energia canceriana. Câncer, primeiro de tudo, é um signo regido pela Lua. Então, eu olho para esse ciclo lunar como uma grande força, como uma grande potência de um reinício, um novo start para começar ali a partir da metade de julho, comecinho de agosto. Por que mais para o começo de agosto? Mercúrio, que é o planeta também que rege o signo de Gêmeos, ele vai ficar retrógrado em Câncer no dia 29 de junho ao dia 23 de julho, do grau 26 do signo de Câncer até o grau 16. Também olha ali no seu mapa astral, onde que você tem o signo de Câncer, em qual casa astrológica ele está, porque é nessa área que Mercúrio vai fazer uma revisão junto com o Sol. Então, é um momento, gente, onde muitas questões internas ganham mais clareza agora, né? Mercúrio, quando ele fica retrógrado, já nos convida ali a uma revisão, né? Até dos temas mercurianos. Então, com relação à forma como a gente se comunica, como a gente se expressa, a forma como a gente aprende, a forma como a gente se locomove também, tá? No signo de Câncer, pode trazer muito à tona questões do passado, tá? Emoções, pensamentos, situações, pessoas. Mercúrio já é famoso muitas vezes por trazer ex de volta, né? Em Câncer, então, galera, fiquem muito atentos aí com uma certa carência, com uma certa confusão emocional, tá? Porque isso pode também se fazer muito presente. E é muito curioso porque eu tenho Câncer na minha casa 3 no mapa astral, né? Que é a casa de Gêmeos, associada ao signo de Gêmeos, inclusive. E tenho Vênus e Marte posicionado ali, então tem uma energia canceriana também super forte. E justo nesse ciclo lunar de Gêmeos, onde eu tenho a minha lua, né, prestes ali a Mercúrio ficar retrógrado, eu retorno
pro meu lar, pra minha família, pra ver meu sobrinho, né? A casa 3 também tem uma conexão com os irmãos, então eu viver um pouco desse momento com o meu irmão, com a minha família. E é muito interessante porque algumas pessoas que eu cruzei na estrada, né, quando eu tava viajando nesses 2 últimos meses, também estavam indo fazer esse movimento. Então, tinham pessoas que não viam a família, não voltavam para sua cidade natal há 1 ano e meio, 2 anos, e que justo agora, assim, mesmo sem nem saber de toda essa movimentação, estavam retornando para reencontrar a sua família, se reorganizar com algumas coisas. E para mim esse Mercúrio retrógrado, junto com essa alunação geminiana, vem muito nessa reorganização emocional e sentimental, né? Só que a energia geminiana, ela é uma energia de movimento. Então não é como se a gente ficasse apenas parado, né? Apenas paradas ali, refletindo, analisando, ponderando, sentindo apenas. A gente também vai mais para ação, né? E aí justamente esse momento da gente sentir mais, nos conectar mais com a nossa intuição, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, do que com a nossa razão. Gêmeos é um signo de ar, é um signo relacionado à mente, ao intelecto, então ele é mais racional. Uma lua em Gêmeos, ela tende a ser mais racional, e neste momento o grande convite do céu é que a gente vire essa chavinha, não desligue uma coisa ou outra, mas realmente aprenda cada vez mais a integrar essas duas coisas, o racional com o emocional. O signo de Câncer é um signo muito relacionado com a nossa intuição, com a nossa sensibilidade, com a nossa vulnerabilidade, enquanto o Gêmeos está muito relacionado com a curiosidade, com a flexibilidade, com a abertura à mudança. Então, pode ser muito interessante para você nesse momento se questionar, se perguntar como que você tem agido na sua vida. Você está mais conectada com a sua razão ou você está mais conectada com a sua emoção? Como que você consegue integrar as duas coisas, né? Se você pudesse só agir pela sua emoção, o que você faria? Se você tá só agindo pela sua razão, o que você tá fazendo, né? E quais são as estratégias que você pode colocar em prática para atender às suas necessidades emocionais, utilizando os recursos racionais que a gente tem disponível aqui, né, neste planeta material que a gente vive. A temporada solar canceriana traz junto os solstícios. Então ela marca de fato o início de um novo ciclo para o planeta Terra. No hemisfério norte, o solstício de verão, e no hemisfério sul, o solstício de inverno, tá? Câncer é um signo de qualidade cardial, onde ele traz início, impulso para novas movimentações, um novo ciclo começar, muito de novo conectado com as nossas emoções primitivas, os nossos sentimentos, a nossa entrega, a nossa vulnerabilidade. É muito interessante que Mercúrio ele vai ficar retrógrado praticamente no mesmo grau que a gente teve a conjunção de Vênus e de Júpiter, também no signo de Câncer. Então, né, vocês veem o quanto essa energia canceriana, ela já está se fazendo muito presente. A gente está com Júpiter em Câncer aí, já na reta final. Júpiter entra em Leão no dia 30 de junho, tá? Mas a gente vive esse ciclo lunar de Gêmeos ainda com essa energia de Júpiter em Câncer, mas pro final a gente vai ter essa energia de Júpiter em Leão, mas vamos considerar a energia canceriana muito predominante ainda, principalmente porque a gente acabou de ter a conjunção de Vênus e Júpiter nesse signo. Então este é um momento muito sagrado pra gente se conectar nesse lugar de, novamente, muita entrega, gente. A energia canceriana é uma energia muito bonita, né? Eu costumo muito falar da energia de peixes como um amor fraternal,
mas a energia canceriana também vem com essa conexão, com esse amor, com essa empatia, com essa vulnerabilidade. É o primeiro signo de água, né? Em Peixes a gente já tá ali completamente entregue, porque antes passou por Escorpião e primeiro de tudo por Câncer, né? Com essa conexão, com essa primeira sensação emocional de existir no planeta Terra. Né? Câncer é muito conectado à primeira infância, à maternidade, né? Até a amamentação, que é o primeiro alimento, a primeira nutrição do neném quando ele chega aqui nesse planeta, né? Por isso a conexão com a mãe também. Então, aproveitem bastante esse ciclo lunar geminiano com essa energia forte de Câncer para ressignificar espaços internos seus muito profundos que já estão pedindo, né, por essa reforma há bastante tempo. Para mim, a gente chega nesse momento astrológico já muito diferente de quem nós éramos há alguns meses atrás, né? Quando o ano novo astrológico começou lá no dia 20 de março. E essa pausa é muito estratégica para que esse renascimento a qual estamos caminhando, e que para mim, assim, eu já cheguei à conclusão de que só vai ter fim quando a gente realmente partir para outro plano, e olhe lá, né? Mas aproveitem essa pausa para se recolher dentro de si através desse amor, né? Para se conectar com as pessoas da sua vida nesse espaço de vulnerabilidade, de paciência também, de aceitação, né? E de aquilo que não deve ser mais aceito, aquilo que não pode ser mais aceito, então que seja transformado, mas num lugar agora de muita empatia com o seu processo, com o processo do outro, e de muita abertura para mudança, para mudar hábitos, para mudar pensamentos, para mudar principalmente sentimentos. Eu disse que eu tenho lua em Gêmeos e o canal no YouTube, ele é uma grande realização também, porque eu gosto de falar bastante. E eu fiz aqui o meu roteirinho para ir me baseando em algumas coisas e espero muito que todas essas informações tenham feito sentido para vocês, pra gente já ir finalizando. Como eu também compartilhei, eu tenho uma energia canceriana forte no mapa, então eu trouxe algumas mudanças que têm acontecido para mim, na forma como eu tenho lidado com essa energia canceriana a partir de agora, junto com essa lua em Gêmeos, tá? Então, a primeira de tudo é que me vulnerabilizar ao invés de ficar reativa, acolher minha profundidade sem mergulhar de cabeça ou ficar imersa em idealizações e fantasias, reconhecer as minhas necessidades emocionais e comunicá-las sem responsabilizar o outro. Para mim, essa é a frase primordial desse ciclo lunar de Gêmeos com essa energia canceriana forte. Ter empatia com os meus sentimentos e emoções, ao invés de fingir que não estou sentindo, e encontrar amor e afeto no lugar do medo, do abandono e da rejeição. A vida não é linear, existe muita imprevisibilidade, incongruências em tudo que a gente faz, e poder se ver e se acolher nesse lugar de mudança é a virada de chave que essa alunação geminiana está nos pedindo, para que no próximo ciclo lunar, que será no signo de Câncer, já com uma energia no céu diferente dessa que estamos vivendo agora, a gente possa embarcar numa nova jornada, mais conectadas com aquilo que nós realmente desejamos e emanamos e sentimos viver a partir de agora. Aproveitem que a gente tá com Vênus no signo de Leão,
fortaleça a sua autoconfiança, o seu empoderamento, coloque energia nos seus projetos pessoais, no seu corpo, se dedique a atividades físicas, se dedique a alimentar relacionamentos que te valorizem de fato e se abra esse processo lindo de transformação diário que é a vida.